Olá, pessoal, boa noite. Vamos para mais uma noite de palestra, hoje com Daniel Kiuski, falando sobre técnica de aferição, quando usar. Queria que vocês digitassem aí no chat, para que nós possamos saber se o áudio tá legal. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma palestra aí do nosso congresso. Se o pessoal estiver ouvindo bem aí, dá um alô aí, digita um. Se o pessoal estiver ouvindo. O Marcos, se quiser testar aí o microfone também. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao grupo, ao congresso, né? Hoje teremos a aula aí do professor Daniel, né? Quem estiver ouvindo aí, dá de 1 a 10 aí, como é que está chegando aí, por favor, aí, o áudio para vocês aí, por favor. Pode prosseguir, Daniel. Bom, deixa eu falar, acho que o meu áudio está legal. Bom, pessoal, aqui estamos com a segunda palestra da semana. Amanhã, quarta-feira, dia 15, estará conosco o professor Wagner Freire, da King of Cell Cursos. A palestra dele será a leitura e interpretação do esquema elétrico. O Wagner, ele é do Rio de Janeiro, ministra cursos presenciais e também curso online. E na quinta-feira, a última palestra da semana, estará conosco aí o Vilmar Massaneiro Júnior, da Blocktoy, lá de Blumenau, especialista em troca de vidro e recondicionamento de telas, vidro. Ele vai falar sobre troca de vidro e também vai fazer uma demonstração online, ao vivo, né? Da troca de vidro. Eu acredito que vai ser uma palestra muito bacana, porque ele é um especialista. Ele vai falar bastante sobre vidro e o mercado de troca de vidros. Canal Telemática. Vocês querem saber o que está acontecendo, né? O que vai acontecer? Se inscreva no canal, dá um alôzinho lá no sininho, marca o sininho, para que seja avisado quando nós tivermos eventos. A intenção é que nós continuamos com esse trabalho de palestra, trazendo profissionais renomados, que gostam de participar de palestra, querem falar um pouco, mostrar o conhecimento. Então, a ideia nossa é estar sempre presente nesse canal, trazendo esse tipo de evento. Então, quem quiser aí, ser avisado, se inscreva e acione o sininho. Na terça-feira, quarta-feira, né? Dia 22, já está confirmado aí a presença do Fábio, engenheiro Fábio Gonçalves, da Eletrotec Cursos. Já vai dar uma palestra bem bacana, o uso do osciloscópio na manutenção e smartphones, na próxima semana. Também vai ser uma palestra legal. Ele vai mostrar o que um osciloscópio pode estar fazendo ou ajudando na manutenção de smartphone. É um equipamento pouco encontrado nas assistências, talvez por falta de conhecimento, mas ele é muito eficaz na localização de alguns tipos de defeitos. Então, o engenheiro Fábio Gonçalves irá falar sobre esse instrumento na nossa bancada. O Marcos, vou vender uma palhinha do Marcos aí. Vou deixar o Marcos falar.
que o Marcos está trazendo aí para o nosso segmento, é um excelente professor, na área de notebook, está lançando um curso online de manutenção smartphone não, notebook. Então, o Marcos tem aí 2 minutinhos para falar um pouco sobre o que é esse treinamento que você está lançando no mercado. É carente hoje, por incrível que pareça, a manutenção de notebook. Ela é presente ainda, mas é a nível de placa e de curso. Ele ficou carente no mercado, né? Todo mundo olhou para o smartphone, abandonou aí o notebook. Então, o Marcos vem com um curso avançado nessa área. Certo, Marcos? Bom, pessoal, o curso é de manutenção de placas de notebook, tá? Onde a gente faz aí a análise de defeitos, tá? O passo a passo para poder pesquisar defeitos em placas. A gente conhece o diagrama em blocos, né? Cada parte da placa do notebook, as fontes internas, primárias e secundárias, os diversos circuitos que são ativados no notebook, os estados. Esse treinamento, né, nós estamos com um valor promocional agora, nessa época aí de corona, né? Mas a gente já está com o lançamento dele mais ou menos para junho, e o valor vai ser outro, tá? Então, quem quiser aproveitar aí, nessa época aí de confinamento, né, de isolamento, né, depois entra em contato lá no nosso WhatsApp, que a gente passa o link para conhecer o conteúdo, né? E se quiser aproveitar o preço de promoção, né? Creio que mais uns 15, 20 dias vai sair de promoção, e a gente está fazendo também com um número limitado de 16 alunos, para que a gente possa dar aí atendimento, né? São aulas, são videoaulas, mas uma vez por semana a gente vai se reunir aí num grupo fechado para poder dar suporte, ok? Então, quem tiver interesse, depois entra aí me manda uma mensagem pelo WhatsApp e a gente manda o link para vocês aí, mas são poucas vagas, tá? Um abraço aí. Pô, bacana. Notebook hoje ainda é presente, né? Muitos falavam que ele ia perder para o smartphone, mas não é bem assim, né? E nessa transição, os cursos de notebook diminuíram bastante. O técnico de manutenção de placa, hoje, já não é tão presente no mercado. Muitos migraram para smartphones, outros, essa migração não se deram bem, não ficaram aí no mercado. Então, o Marcos está vindo aí com essa nova proposta. E parabéns, viu, Marcos? O mercado precisa aí desse treinamento. Vou deixar a palavra com o Daniel. O Daniel, a partir de agora, comanda a sala com a palestra. Ok, Daniel? Seja bem-vindo entre nós. Boa noite. Ok, obrigado, Celso. Boa noite, Marcos. Muito bom essa parte de notebook, porque uma assistência técnica hoje em dia, se ela depender só de um tipo de equipamento para fazer o reparo, né? Fazer o conserto, às vezes ainda falta um pouco, né? E ir pegando notebook, computadores, até o Marcos também dá aula aí de patinete, de TV, são treinamentos muito bons aí para o pessoal também, né? Que aí acaba aumentando o nicho do mercado da assistência. Mas muito bom. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais uma palestra aí no Congresso Online, tá bom? Primeiro de tudo, agradecimento aí ao professor Celso, que proporcionou tudo isso daí para a gente, né? E deu a oportunidade para a gente estar aparecendo e divulgando um pouco do nosso trabalho, passando um pouco de informação aí para vocês, que é para estar melhorando aí cada vez mais o dia a dia do técnico, né? Então, antes da gente começar, eu gostaria de passar aí para vocês que vai ter sorteio sim. Hoje nós retomamos os sorteios, tá bom? Mas eu gostaria de deixar um aviso bem claro aí,
para o pessoal que comenta mais de uma vez. Não comente, tá bom? Se você tiver 2 comentários na foto do sorteio, você não vai ter ganho o nosso produto sorteado. Então, é o seguinte, a partir de hoje, nós vamos estar invalidando, tá bom, o sorteio daquela pessoa, se tiver mais de um comentário, tá? Nós fazemos os sorteios aí para ajudar todo mundo, para deixar aí uma coisa mais familiar para todo mundo, né? Todo mundo se juntar e a gente conseguir atingir um nível em comum de conhecimento, né? Até principalmente aí, nós sabemos que sorteios são bacanas, são legais, mas nós não fazemos o sorteio para gerar indisposição, né, com o pessoal que está assistindo. É só para ajudar mesmo, né? Então, não comente mais de uma vez. Se você comentou mais de uma vez, tá? Vai lá, exclui o seu comentário, porque senão vai ser invalidado o sorteio para você, tá bom? Então, aí fica bem bacana, bem legal para todo mundo, tá? Nós pedimos aí até desculpa por causa dos sorteios anteriores, porque nós não tínhamos prática realmente nessa parte do público, do sorteio. Então, a partir de agora, nós vamos afinando aí, melhorando, né? Para atender cada vez mais vocês. Beleza? Então, aí o professor Celso vai deixar aí nos comentários, tá bom? O link da foto para comentar, do sorteio. E boa sorte aí a todos. Vai ser sorteado um curso presencial, tá? De reparo em placas, tá bom? Na Central do Técnico, com 100% de bolsa de estudo, tá? Agora, custos à parte, deslocamento, hotel e tudo mais, é tudo por conta do aluno, tá bom? Nós estamos dando 100% de bolsa em cima do curso. E nós também vamos sortear um treinamento aí online básico para a galera que ainda está iniciando aí nesse ramo. A Central do Técnico tem os treinamentos básicos, tanto presenciais quanto online, e é o online que nós vamos estar sorteando aí para a galera, tá bom? Então, uma boa sorte a todos aí. E, professor Celso, eu acho que eu posso começar, né, aí a palestra? Acho que pode, que aí eu vou trocar a minha tela aqui. Não, pode, eu já jogo ela na sala aí. Beleza. Bom, pessoal, a palestra de hoje é sobre técnicas de aferição e como usá-las. Por quê? Muitos de vocês até conhecem aí, sabem ou já ouviram falar do método Kelvin, ou então da condução reversa, ou então até de injeção de tensão, apesar de que não é todo mundo que é a favor da injeção de tensão, mas tem muitos defeitos que é achado com facilidade com essa injeção de tensão. Até como método comparativo, também é bacana para você ver o quanto que a linha está consumindo de energia, tá bom? Apesar de ser um procedimento perigoso, ainda é um procedimento muito bom aí para o nosso dia a dia, tá? E eu falo perigoso por causa do conhecimento. Tendo um pouco mais de conhecimento, você consegue fazer com mais prática, tá bom? E nós desenvolvemos aqui, a equipe da Central do Técnico, essa palestra, justamente para ajudar aí a galera e esclarecer aí algumas dúvidas, né? Que nós gostamos, eu principalmente, Daniel, gosto de ser direto e reto. Eu não gosto muito de dar volta, de ficar falando de uma coisa, volta em outra e fala de novo. Eu gosto de falar, ó, isso daqui serve para tal coisa e acabou. Ah, mas você deu só um exemplo. É só esse exemplo que precisa, gente. Você só precisa entender para que você executa aquele método, aquele procedimento. Entendendo, aí você vai aplicar da melhor maneira aí no seu dia a dia, né? Então, vamos continuar aqui. Existem 2 tipos de técnica para aferição nas placas, tá? Até alguns dos palestrantes anteriores, dos professores, falaram aí de técnicas frias e técnicas quentes, tá bom? O que isso significa, né? A técnica fria, ela consiste em executar a aferição, a medição, sem energizar uma placa. Ou seja, elas geram menos riscos para a PCB, né? Para a nossa
placa aí, mãe do aparelho, tá bom? E por que ela gera menos riscos? Por causa que quando você está fazendo um teste onde essa placa não tem energia circulando nela, você não corre o risco de estar encostando em algum componente errado, encostando em 2 componentes, tá bom? E cometendo um deslize aí, uma pequena falha que pode custar aí a morte aí de uma CPU, ou de uma baseband, ou até de algum componente aí que não seria possível a substituição, né, durante o nosso dia a dia. Ou até dificultar a análise do defeito. Que antes dava um valor, agora dá outro, por quê? Será que você encostou em algum lugar? Ou então será que você não se protegeu aí com relação à eletricidade estática? Também acontece, tá bom? Um teste frio só é um teste frio quando você está aterrado, você está sem eletricidade estática o suficiente para descarregar no aparelho, tá bom? E você está fazendo um teste seguro nesse aparelho, beleza? Então, aí os testes frios são técnicas que você não vai precisar energizar a placa. Agora, e as técnicas quentes? As técnicas quentes, elas consistem em executar aferições com a placa energizada ou injetando energia nessa placa, né? Por quê? Elas geram riscos se você injetar energia no lugar errado ou se você encostar em 2 componentes errados ali e transmitir energia de uma malha para outra, você pode gerar aí uma descarga elétrica em outra malha que não deveria ter aquela tensão ou aquela corrente, tá bom? Então, sabendo disso, são técnicas que você necessita do dobro da atenção. Ou seja, redobre aí a atenção para executar essas técnicas, para não encostar em mais nenhum outro componente. Se tiver aí com aquela tremedeira durante o dia a dia aí, logo de manhã ou no final do dia, tá com aquela tremedeira e vai executar um teste desse, para, respira e depois vai lá pegar o componente, tá bom? Para não gerar aí problemas futuros aí para o aparelho, tá bom? Agora, o que são as técnicas frias? Elas consistem em quê? Por exemplo, a condução reversa, que nós já falamos, já teve muitos assuntos em torno disso, porque é uma técnica ótima que ajuda muito aí durante o dia a dia aí de uma assistência. Ela é uma técnica fria, tá bom? Só que detalhe, tá bom? Ela só é uma técnica fria quando você não executa ela em cima de filtros de sinal, tá bom? E amplificadores de potência. Por quê? Se você executar uma técnica dessa, de condução reversa, num filtro aí de sinal, num amplificador de potência do aparelho, num PA do aparelho, você pode sim descalibrar esse filtro aí de sinal. Por exemplo, filtro passa alta, passa baixa, como o professor Odair falou, tá bom? Eles são para filtrar as correntes elétricas. E o teste de condução reversa nada mais é do que ele está injetando uma corrente em milivolts ali no aparelho para dar um retorno para o multímetro para mostrar para você aquele valor. Então, em partes mais sensíveis dessa forma, por exemplo, numa parte de um sinal, é comum não se utilizar condução reversa. A não ser, por exemplo, que seja a alimentação desse chip, ou então seja, por exemplo, uma tensão aí para alimentar uma baseband de um iPhone, tá? Ou 1.8 volts que você precise medir. Aí tudo bem, bacana, tá bom? Mas o restante, tudo que vem de sinal aí do aparelho, das antenas, tá? Dos filtros, nós não podemos utilizar uma condução reversa, tá? Aí ela já não é considerada uma técnica fria. Beleza? Fica aí dica para vocês. Agora, medir trilhas com aquele famoso teste de BIP, né? Seria uma técnica fria. Não na parte de sinal. Repetindo novamente, mas seria uma técnica fria, tá bom? Medir componentes. Por exemplo, se você for medir um diodo, se você for medir um capacitor, se você for medir um resistor, tá bom? Com um multímetro, você vai medir os valores desses componentes. Seria uma técnica fria, porque você não tem a necessidade de
está injetando energia nessa placa, né? Então, são todos testes, técnicas mais seguras para a aferição da placa, tá bom? Agora, nem sempre elas são as mais rápidas, né? Para estar achando o defeito. Por quê? É muito difícil você encontrar todos os defeitos de um circuito se você não tem ele energizado, tá bom? Você só consegue medir componentes isoladamente ou medir trilhas isoladas e também a condução reversa vai te indicar se aquela malha está ruim. Mas o restante, muitas vezes, não dá para fazer nas técnicas frias. Por isso, existem as técnicas quentes, tá bom? Essas técnicas quentes, elas oferecem um certo risco, mas isso depende da habilidade manual e o conhecimento de cada um. Então, quanto mais nos aprofundarmos aí na eletrônica, mais nós vamos conseguir fazer as aferições aí com mais precisão e mais, vamos dizer assim, com mais conhecimento, né? Por exemplo, medir a tensão nos componentes. É uma técnica quente, porque você precisa ter a placa energizada e ver quanto está medindo aí a tensão ali naquelas linhas, né? Para saber se está passando a tensão correta, se não está, tá bom? Agora, medir a corrente aí nas malhas, nos componentes. Também você poderia estar medindo essa malha, tá? Para saber quanto de corrente chega naquele setor. Principalmente no setor de carga, tá bom? Dá para medir se tá carregando devagar, se tá carregando lento, se tá bacana, tá bom? Ou, às vezes, a pessoa até usa um perímetrozinho de tomada, daqueles tester USB, também ajuda para não precisar medir dessa forma, mas dá para medir. E um consumo em amperes por comparação. O que seria isso, gente? Tem defeitos, por exemplo, que às vezes a condução reversa, ela não pega. Mas se nós medirmos o quanto que aquela linha deveria consumir em energia na fonte, você poderia pegar o defeito ali. Eu separei até um exemplinho aqui para vocês verem aí a diferença entre a condução reversa e essa comparação aí de consumo de energia, né? Inclusive, um dos nossos palestrantes aí, o Vinícius Toledo, se eu não me engano, ele fez um teste aí esses dias, né? Sobre a medição aí, a aferição do Tristar, tá bom? Usando também o consumo em amperes, tá bom? E você pode estar utilizando essa técnica em diversos locais diferentes, tá bom? Inclusive, ele usa uma técnica junto com o multímetro. Eu utilizo uma técnica somente na fonte. Dá para a gente estar fazendo, tá? Só que é uma técnica perigosa. Por quê? Você precisa ver quantos volts tem a linha, saber um limite aí para você injetar nessa linha, tá bom? E não injetar em malhas erradas. Porque se você injetar numa malha que não tem aquela tensão, por exemplo, você vai queimar algum componente daquela malha, tá bom? Então, temos que ter extrema cautela aí na hora de estar utilizando uma técnica dessa. Assim como a injeção de tensão aí na linha, por si só, para a gente estar achando um curto, muitas vezes, também é muito rápida, também é muito bacana. Só que você precisa saber quanto de tensão entra naquela linha, não pode injetar durante muito tempo, senão você pode afetar outros componentes, tá? Porque vai passar muita corrente elétrica por certos componentes até chegar aonde está o curto. Então, precisamos aí de extrema cautela e atenção para utilizar técnicas quentes de aferição. Beleza? Seguindo adiante aqui, por onde começar? Vamos lá. Agora que nós já falamos algumas técnicas aí, e eu não falei de todas, tá? Existem mais técnicas aí para estarmos aplicando em cima dos aparelhos. Mas são as mais comuns aí, as mais recomendadas aí para a eletrônica de manutenção, né? O problema aqui a pergunta não é por onde eu devo começar a fazer a medição ou por qual técnica eu começo a fazer a aferição. A pergunta é em qual situação ou qual o defeito do aparelho, tá? Qual que é a situação que esse aparelho se encontra, qual é o defeito que ele apresenta, por quê? Sabendo o defeito,
a situação que ocorreu aí a falha, você consegue estar aplicando a técnica com mais rapidez, a técnica que vai te dar melhor retorno, né? Então, para isso, seria bom um bom treinamento em eletrônica, porém, nós temos um passo antes a seguir, que é alguma função específica não está sendo executada dentro do aparelho. Se for alguma função específica que não está sendo executada no aparelho, nós ainda precisamos verificar duas coisas, que são o quê? Tem um consumo alto ou baixo esse aparelho? Por quê? Se esse aparelho tiver um consumo normal, um consumo baixinho, beleza, nós vamos aplicar uma técnica diferente. Agora, se esse aparelho tem um consumo alto, nós já temos técnicas melhores para serem aplicadas, né? Por exemplo, se o aparelho desarma, se o aparelho para de consumir aquele tanto, só consome um pouquinho, e um valor alto, e depois para de consumir esse valor alto, então tudo isso é analisável durante nosso dia a dia, tá bom? Agora, quando nós vamos executar as técnicas, já a gente chega lá, tá bom? Tem uma outra parte que eu costumo falar o quê? Por exemplo, o aparelho não liga, que é uma das partes mais difíceis aí que o pessoal pega e fala, putz, por onde eu começo, né? Não é por onde começa, é ver qual que é a situação, qual que é o defeito do aparelho, tá bom? Então, fiquem ligados aí que no final da palestra, nós vamos aí estar passando um bônus bem bacana para vocês, tá? Então, fica de olho na palestra aí que o bônus vai clarear bastante a mente aí, principalmente quem está começando a trabalhar, né, nessa área. Mas a pergunta certa, a pergunta certa é qual é a situação e qual que é o defeito desse aparelho, né? As perguntas são as mesmas. Ele tem um consumo alto, ele tem um consumo baixo, o aparelho desarma ou o aparelho para de consumir depois de um certo tempo. Tudo isso leva a crer que nós vamos começar a medir em um certo ponto, tá bom? Mas beleza. Aqui não, vamos voltar aqui, não vamos chegar no bônus ainda não. Calma. Vamos lá. Uma técnica de condição reversa. Como é que nós começaríamos a seguir aí? Quando que nós iríamos utilizá-la, né? Nós iríamos utilizá-la quando nós já fizemos, por exemplo, a parte de aferição de alguns componentes simples, por exemplo. Tá bom? Quer ver? Vamos dar um exemplo? Eu vou tirar aqui, olha. Vou passar aqui para a tela do meu microscópio e eu quero que vocês consigam enxergar aí também o nosso multímetro. Deixa eu ver lá se está aparecendo. Ô Celso, está aparecendo o multímetro? Aqui ou não? Tá bem pequenininho, né? Não. Tá apareceu só o conector. Aqui, ó. Vamos virar. Aí. O multímetro vai aparecer aqui na minha tela. Isso, exatamente. Tá? E eu não sei, não dá para dividir essa tela, né? Colocar metade da tela do microscópio e metade do multímetro, né? Será que dá para fazer isso? Senão a gente mostra intercalando. É duro, viu, gente? Desculpa também a minha falta de tato aqui, mas eu coloquei virado para cá e eu esqueci que a tela é pequenininha, né? Que fica aqui do lado. Pequena, não tem como. Bom, tudo bem. Fica tranquilo. Vamos lá. Qual tela? Fala qual tela que eu vou trocando. Tá. Tranquilo. Bom, aqui, por exemplo, eu tenho uma placa de J7, tá bom? De J700. Sempre que eu tiver dúvidas, tá bom? Por exemplo, o meu display não funciona, por onde eu começo?
talvez a técnica de condição reversa seja um primeiro passo aí para o pessoal, né? Por exemplo, como é que é essa técnica de condição reversa? Você vai ir lá no teste de diodo, né, do multímetro, e a ponta vermelha, tá bom? Vai aonde? No terra, ó. Eu coloquei aqui do lado, ó, na blindagem, tá bom? E a ponta preta vai em cada pino aqui, olha. Por exemplo, aqui. Ele indicou o que aqui no meu multímetro? Ele indicou 0,502. O que isso quer dizer? Que ele mede aí 0,502 milivolts aí neste percurso, tá bom? Alguns chamam de resistência, né? Mas é a resistência aí por causa que todos, eu não sei se vocês lembram da palestra do professor José Carlos, os diodos, eles são presentes em todos os componentes, né, da placa, todos os circuitos integrados, basicamente, e é onde vai descarregar para o terra, tá bom? E são esses milivolts que ele passa por certos componentes até ser descarregado no terra, né? Então, esse teste aqui é um teste extremamente comparativo. Se eu pegar essa placa aqui e medir este segundo pino, esse primeiro pino aqui de baixo, olha. Ele deu um valor de... Vamos pegar aqui. Ó. E esse daqui deu OL. Vou pegar o próximo, ó, o segundo. Também. Eu vou pegar aquele que eu já tinha pego, ó. Que é esse pino aqui. Ele deu um valor de 502, certo? Eu ainda nem sei o que ele faz, tá? Agora está marcando 501, eu nem sei o que ele faz. Mas eu poderia vir com outra placa aqui e aferir o mesmo pino. Ó, se eu aferir o mesmo pino, sendo duas placas do mesmo modelo, ele tem que dar o mesmo valor, tá bom? Agora, ele tem uma tolerância aí de 10%, né? De acordo com o multímetro. Tem multímetro que tem tolerância de 10%, 5%. Aqui, por exemplo, neste outro aparelho, apresentou aqui 453, tá bom? No valor dele. Então, por exemplo, se a gente contar uma tolerância de 10%, que é a do meu multímetro aqui da Sunshine, então, tá dentro da média, tá? Que é mais ou menos 10%, né? Menos 10% de 500 dá quanto? 50, né? Então, deu 450, de uma placa para outra, ainda tem uma aferição válida, tá bom? Se eu medir todos esses pinos, eu vou achar a linha que está com defeito. Qualquer uma delas, tá bom? Agora, isso vai te resolver o problema? Não, só vai te indicar um dos caminhos, né, que você deve seguir, tá bom? A partir daí, você vai seguir o esquema elétrico e achar onde está o defeito, né? Medindo componente a componente, tá bom? Isolando partes do circuito, muitas vezes, para achar os defeitos, tá? Verificando se não tem nenhum pino aí, nenhuma linha em curto, né? E aí nós vamos fazendo as aferições. Por exemplo, se qualquer uma dessas linhas aqui desse um valor de 0, sendo ligada aí no meio do circuito, então pode ser que ela esteja em curto, sim. Eu vou comparar com outra placa. Ou pode ser que essa linha seja de baixa resistência. A linha sendo de baixa resistência, esse teste aqui quase não vale, tá bom? Você tem que aferir os componentes no meio do caminho, tá? Agora, os testes frios realmente são a principal motivo aí pelo qual o pessoal não executa aí o trabalho com maestria, né? Celso, muda ali para minha tela cheia, por favor. Isso, obrigado. Por exemplo, o que seriam os testes frios? Se eu vir aqui e quiser medir um resistor, é só eu selecionar aqui, olha, a escala de ohms, tá bom? No multímetro. Ou se eu quisesse pegar outro multímetro aí, um multímetro mais simples, vai, ó, peguei um da Yashun aqui, eu posso colocar a escala de ohms aqui em cima, olha.
tá? Dá pra... Aqui, calma aí. Pronto, aí vai dar para enxergar melhor. Ó. Então, eu coloquei na escala de ohms, eu meço todos os resistores aí daquela linha, tá bom? Agora, e se eu quisesse fazer a aferição aí de um capacitor? Aí, nesse caso, já é necessário aí você trabalhar com um capacímetro. Por exemplo, esse daqui é um capacímetro e indutímetro junto, tá bom? Não é da melhor marca, do mais aferido, mas ele já ajuda bastante aí. É um equipamento bom, tá? Agora, um capacímetro, você vai vir aqui, ó, coloca na escala certa. Tem que colocar na escala certa, por causa que isso daqui é muito perigoso aí para o equipamento. Se você colocar na escala errada aí, ele pode estar descalibrando seu equipamento, tá bom? É muito importante isso, tá? E fazer a aferição, ó, de quantos farads o capacitor tem, tá bom? Assim como você pode vir aqui do lado dos indutores, das bobinas, e ver quantos Henry as bobinas têm, tá bom? Isso seria um teste frio, porque você não está injetando energia na placa e você está medindo de um polo a outro do componente. Medindo de um polo a outro do componente, você vai estar fazendo o teste frio e verificando aí se aquele componente está bom ou está ruim, tá bom? Com prática, tá? Com prática. Eu costumo falar que uma linha inteira para ser aferida, o pessoal leva aí em torno de 5 minutos a 10 minutos. Ou seja, é muito tempo? Não. Mas é muito trabalho? É trabalhoso. Não é que é difícil ou leva muito tempo. É porque ele é trabalhoso, né? Esses testes frios. Porém, eles são os mais seguros e são os que você mais vai pegar defeito. Você pode ter certeza. Tá bom? Agora, quando que eu vou usar um teste frio? Quando você não tem outra placa para fazer um comparativo, por exemplo. Tá? Você pode aferir componente por componente. Tá bom? Você pode pegar um esquema elétrico, ver os valores desse componente e estar executando um teste frio. Tá bom? Ou então, achei uma linha ruim para um método comparativo. Beleza. Então, neste caso que você achou uma linha ruim por causa de uma condição reversa, por exemplo, neste caso, o que você poderia fazer? Já ir lá e fazer a aferição dos componentes. Resistor, capacitor, bobina, tá bom? E verificar se está tudo ok aí nesse setor aí do circuito, né? Aí o pessoal me pergunta, mas beleza, e quando que eu injeto tensão aí, eu injeto corrente aí, né? Sempre que você tiver ou uma fuga ou um curto, tá? Só que você tem que saber quanto de tensão tem naquela linha. Se não souber quanto de tensão você tem naquela linha aí, não adianta, tá? Você vai injetar tensão, você acaba até achando o defeito, só que você gera outro aí na placa. Então, tem que ficar bem atento aí às marcações aí nos nossos esquemas elétricos, tá bom? Então, sabendo disso, ainda tem mais uma coisa bacana aí que eu gosto de mostrar para a galera, tá bom? Que auxilia muito. É um método de teste que o pessoal não conhece muito, tá? Mas que é perigoso, tá? A partir do momento agora que você conheceu esse teste em si, preste bastante atenção de quanto de tensão tem na linha que você vai medir, tá bom? Para não exceder aí o limite, né, dessa linha, tá bom? Agora, o limite dessa linha nem sempre é o que está descrito no esquema, tá bom? Às vezes eu só apresento o defeito aumentando um pouquinho. Então, vamos lá? Ô, Celso, põe aquela tela do computador para mim agora, por favor. Estou jogando aqui uma imagem exatamente de onde está o defeito, tá? Esse defeito aqui, ele não foi causado no aparelho, tá bom? Espero que ainda esteja, tá? Com o defeito. Beleza, tá? Tá com a tela do computador. Espero que ainda a gente acerte aí a execução do trabalho nesse defeito. Porém, o que eu quero mostrar para vocês?
eu quero mostrar que nesta linha aqui, essa linha CPU em Core, tá bom? Ela recebe aí um buck, tá bom? Para aumentar aí a corrente elétrica um pouco, tá bom? Que vem da onde? Do nosso PMIC. Este aparelho aqui é um iPhone 8, tá bom? E eu tinha duas plaquinhas de sucata aqui, eu falei, eu vou tentar achar um defeito bacana aí para mostrar pro pessoal, tá? Porque eu tava sem nenhum aparelho aqui com defeito deste, para essa execução, né, de trabalho. Então, por exemplo, às vezes nós medimos várias linhas aí e nós não achamos por condição reversa, tá? Mesmo dando o valor certinho aqui que está descrito, olha, na resistência aqui, fazendo comparações com outra placa, nós não encontramos o defeito, tá bom? Mas nós poderíamos medir aqui, ó, você tem 0,5 volts, meio volt. Mas mesmo assim, às vezes, não encontramos, porque tem uma falha em alguns setores aí do aparelho, que é muito baixa essa falha, ela tem uma fuga muito pequena, né? E nós encontramos essa fuga com este método aqui que eu vou mostrar, ó. Então, eu só gostaria de mostrar para vocês, ó, que esta linha tem 0,5 volts, tá bom? Que ela tem um valor em condição reversa, tá? E que ela liga onde, olha? Ela liga no nosso PMIC, tá bom? E ela também liga, vou tirar um pouquinho mais o zoom aqui, olha, no nosso processador, ó. Em alguns pinos do nosso processador. Dá para ver os pontinhos vermelhos? Beleza. Então, liga também nessa outra bobina, tá? Que também faz a função de buck, tá bom? Mas vamos lá, vamos pegar essa linha. Como é que eu faço para saber se essa linha está com defeito? Se eu não tenho, por exemplo, se a condição reversa não me pegou o defeito, ou se, por exemplo, eu já aferi às vezes a bobina e está tudo ok. Às vezes pode ser ou para o lado do gerenciador o defeito, ou para o lado do processador. Nós teríamos que repartir esse circuito, né? Mas vamos fazer a medição antes? Eu vou jogar aqui no meu microscópio, só para mostrar para vocês. E eu espero aí que vocês consigam enxergar aqui na telinha aqui da fonte, tá bom? Se não der para enxergar na telinha da fonte, eu vou encostar aqui e depois vocês... A gente troca de tela e vocês visualizam, tá? Se o professor Celso puder me auxiliar nisso quando for fazer o teste. Como essa linha aqui, que são estes capacitores aqui, olha. Esses aqui, ó. Esses três aqui, tá? Pera aí, um pouquinho mais para baixo. Ok, ó. Esses três aqui. Eu poderia medi-los em condição reversa. O valor vai dar o mesmo da minha placa que está boa para a minha placa que está ruim, tá? Então, eu poderia medir com um consumo de corrente elétrica e fazer um método comparativo, tá? Quer ver? Olha, eu vou medir esses três capacitores aqui e vocês vão ver quanto de corrente elétrica vai consumir aqui na minha fonte. Primeiro, uma placa boa, tá? Para eu ajustar isso, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um pouco acima aí da minha tensão base. A minha tensão base lá era o quê? 0,5 volts. Por que eu estou colocando um pouco acima? Porque o circuito ele tem uma certa resistência aí, né, para variações, tá bom? E além dessa resistência para variações, o defeito só apresenta quando eu chego próximo de 1 volt. Mas como é que eu faço? Eu aumento de uma vez assim? Não, eu vou aumentando aos poucos, tá? Então eu vou pegar o negativo da minha fonte e vou colocar no terra do aparelho, olha. Coloquei no terra do aparelho. O positivo da minha fonte, olha, eu vou pegar aqui um bisturi, ou poderia pegar uma chavinha, uma pinça, tá bom? E vou colocar diretamente no capacitor, olha. Coloquei diretamente no capacitor, eu vou ver um valor apresentado na fonte,
que vai estar dando aí em torno de 20 miliamperes a 60 miliamperes. Está dando, ó, bateu 69 miliamperes aqui de consumo essa linha, tá bom? Aí agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui a placa que esta linha está ruim, tá? E nós vamos executar esse mesmo teste. Ó. Nos mesmos 3 capacitores, olha. Vamos ver. Ele já está consumindo 134, 140 miliamperes. Tá bom? Não sei se deu para vocês verem aí, por causa da nossa estrutura aqui, que está meio improvisada, né? Vamos dizer assim. Minha fonte não se conecta ao computador também. Mas isso indica o quê? Uma fuga de corrente, tá bom? Nessa linha, tá? E essa fuga de corrente, ela faz com que o quê? Pode fazer com que o aparelho fique reiniciando, pode fazer com que o aparelho... pode mudar para minha tela, o professor Celso, por favor? Pode fazer com que o aparelho fique reiniciando, superaqueça um processador, por exemplo, ou um PMIC. Pode fazer com que esse aparelho aí não ligue ou trave no logo da maçã. Agora, esses defeitos são os defeitos mais difíceis, mais chatos de estar pegando. Por quê? Porque requer que nós façamos a aferição de pino a pino, de malha a malha, até conseguir achar aonde está o defeito. Tá bom? Então, eu falo para vocês o seguinte, como eu falei na minha live lá no meu canal hoje, tá? Nós falamos do circuito de power, lá na parte do esquema elétrico. Não é fácil pegar alguns tipos de defeito. Não é nada fácil. É trabalhoso pra caramba, porque você tem que fazer a aferição do circuito aí, eu falo de cabo a rabo, tá bom? Do início ao fim, tá? Para achar a malha que está ruim e depois achar qual é o componente que está ruim, tá bom? Agora, só para vocês terem ideia, aqui, por exemplo, eu não vou fazer o reparo dessa placa, porque é uma placa sucata, que eu achei aqui e expus aí para vocês, para a gente fazer a aferição, tá bom? Mas como que nós faríamos para achar se o defeito está para o lado do processador ou está para o lado do PMIC, por exemplo, tá? O que nós faríamos aí nesse caso? Vamos olhar ali o Xingin de novo, para ficar bem didático aí para a gente, né? Vamos lá, então eu vou abrir aqui a Xingin novamente. Isso, maravilha. Eu vou vir aqui, ó. Vamos primeiro acertar aqui. Essa linha, ela liga no processador, como nós já vimos, tá? Anteriormente. E ela liga também no meu PMIC, tá bom? Como que eu faço para saber se o defeito está no PMIC ou se ele está no processador? Primeiro, eu posso vir aqui, ó, deste outro lado, dessa bobina onde tem o buck, e eu posso remover essa bobina. Eu vou injetar essa mesma tensão deste lado aqui, ó. Porque esse lado aqui se conecta somente ao meu gerenciador de energia. É só um exemplo, tá, gente? Então, eu vou pegar o lado da bobina, que se conecta somente ao gerenciador, e vou fazer o mesmo teste. Continua com aquele mesmo consumo? Beleza, então o defeito provavelmente está no gerenciador, tá bom? Aí eu já tenho um indício que o defeito está no gerenciador. Vou substituir. Agora, não, deste lado aqui do gerenciador, ele não apresentou um consumo igual de 140 mAh, igual apresentou do outro lado, né? Então, quer dizer que o meu gerenciador, esta parte do circuito do gerenciador, pode estar ok sim, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui naquela outra bobina, olha, e ver para onde que ela dá, para onde que ela vai do outro lado, né? Ó. Cliquei aqui do outro lado dela. Ele vai para onde? Vai para o processador? Não. Ele vai para onde? Para o PMIC novamente. Então, pode ser que aquele setor de buck não esteja ruim,
mas pode ser que este setor de buck esteja ruim. Então, eu vou remover aquela bobina também. Porque aí sim eu posso ter uma ideia se o gerenciador está ruim. Tá? É um jeito de você ir eliminando, elimina uma malha e mede a outra. Para estar executando o trabalho e tentando achar onde está o defeito, né? Porque tem muitas vezes que isso também não vai dar certo. Sabe por quê, gente? Porque o PMIC e o processador são ligados juntos nessa linha aqui, ó, nessa linha de comunicação. Então, sabendo disso, o PMIC ainda pode estar ruim? Pode, lógico que pode, tá? Então, se eu não tive certeza daquele outro método, tentando eliminar ele, eu vou sacar o PMIC daqui de qualquer jeito. Saquei o PMIC e eu vou medir de novo. Continua consumindo, o defeito está no processador. Parou esse consumo excessivo? Então, o defeito está no PMIC. Então, é um jeito de análise aí bem bacana para a gente ir abrindo o campo de visão, né? Para ir achando os defeitos em si. Por quê? A maioria dos componentes que está ruim, ou ele está rompido, ele está aberto de uma vez, tá bom? Ou seja, não passa corrente elétrica nenhuma por ele, tá bom? Ou seja, nesse ramo aqui, não iria apresentar uma tensão, por exemplo, se o PMIC estivesse ruim e não estivesse passando aqueles volts, né? Ou ele vai estar passando energia, passando corrente elétrica, diretamente para o terra ou para um setor que tem menos resistência, e por isso ele gera esse consumo a mais. Esse consumo pequenininho, que é difícil de captar, mas com a fonte, muitas vezes, nós captamos, tá bom? Lembrando, é um procedimento perigoso, porque nós precisamos saber qual é a tensão da linha, tá bom? E ir aumentando aos poucos, tá? Nunca chegue ao dobro, ou mais do que o dobro da tensão daquela linha, tá bom? Por quê? Um micro curto em si desse, uma fuga de corrente elétrica, numa linha dessa, aguenta eu colocar um pouco mais, tá? Em 90% dos casos. Agora, se você ultrapassar muito, essa energia vai estourar esse componente, vai estourar o próximo e vai ferrar mais componentes aí na placa. Então, tomem cuidado, aumentem aos poucos, tá bom? Eu, particularmente, só uso essa técnica, na grande maioria das vezes, ou quando eu estou desesperado, em aparelhos que não ligam. Aparelhos que não ligam é comum usar essa técnica, tá bom? Agora, aparelhos que não ligam em si, se você aplicar essa técnica errada, você pode matar o aparelho. Então, tem que tomar bastante cuidado de estudar bastante eletrônica aí a fundo, para ir tendo uma noção de onde eu aplico, de onde eu não aplico, tá bom? E antes da gente falar aí do nosso bônus, que eu quero passar um bônus aí para a galera, se quiser voltar aí a nossa tela. Não, volta não, Celso, tá bom aqui? Não, volta a nossa tela aí cheia aí pra gente, por favor. E aqui, se o pessoal tem alguma pergunta, se ficou claro, se eu expliquei meio corrido assim, né? O que vocês acham aí, pessoal? Rolou alguma pergunta aí no chat ou não, gente? Tem o pessoal aqui que já respondeu o que é conversor buck, né? Essa medição, eu poderia pegar qualquer capacitor da linha, não tem específico. Paulo Torres, eu não sei de qual técnica que você está falando, por causa que eu falei de, acho que 2 ou 3 técnicas diferentes aqui, 2 técnicas pelo menos. Então, por exemplo, se for da parte de injeção de tensão aí, na linha em si, você poderia pegar qualquer um dos 3, vai dar o mesmo valor que eles estão na mesma linha, tá bom? Se for essa a pergunta, né? E aí, professor Celso e professor Marcos? Daniel, os riscos de injetar a tensão desse jeito, mas ajuda muito, viu? Dá para pegar bastante defeito. Daniel, Oi. Há 9 horas, Sérgio Dantas está perguntando sobre as referências de condução reversa.
se você dá exemplos no software Phoneboard, que é gratuito. Ó, as referências para condução reversa em si, que os exemplos no software em si, normalmente na China, eles tomam por referência multímetros da Fluke, tá? A Fluke, ela é referência mundial em multímetros, tá bom? Assim como, por exemplo, a Minipa ou já foi referência mundial em osciloscópios. Então, quando você fala de referência em si, a referência que aparece lá, o valor que aparece lá nesses programas em si que a gente pega, são referências de um multímetro da Fluke com relação à condução reversa, tá bom? Agora, nada impede, por exemplo, de você pegar um multímetro, por exemplo, eu tenho um da Sunshine aqui, que ele pega 50 abaixo, se eu não me engano, de cada linha, tá bom? Então, por exemplo, se ele pega 50 abaixo de cada linha, e eu ainda tenho uma tolerância, eu faço o cálculo, tá? Agora, se você pegar um multímetro muito vagabundo, vamos dizer assim, muito com uma renda baixíssima, por exemplo, tem um multímetro de R$20, aí é difícil ter uma referência, tá bom? Só se você mesmo pegar suas referências com outra placa, tá? Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que deu para ficar claro aí, né? Então, Oi. O MKCel, às 8h47, pergunta como se chama o aparelho que mede a bobina individual, ela na placa. Porque quem mede a bobina normalmente é o indutímetro, né? Muito embora a gente meça muito com o multímetro na escala de continuidade, né? Mas o certo seria medir com o indutímetro. Agora, na placa, é medido com o indutímetro também? MKCel às 8h47, certo? Apesar de que, gente, se você tiver aí, vamos dizer assim, bobinas em paralelo em si, você não vai conseguir medir a indutância daquela bobina em específico, né? Ou estou errado? Precisa só dar uma olhada se a bobina em paralelo dá para fazer a aferição também quando ela está na placa. Ou se precisa sacar uma para medir elas separadamente. Tá? Eu tenho muito essa dúvida, mas é difícil acontecer, tá bom? Mas o que é book? Book é uma parte do circuito que é utilizado aí, alguns componentes, por exemplo, bobinas, capacitores, até transistores, para abaixar a tensão naquele setor e aumentar, dar um ganho de corrente, tá, naquele setor. Então, você tem um ganhozinho de corrente elétrica e diminui a tensão, tá bom? Certo. Tem todos os aparelhos, é igual o circuito LC. Circuito LC são filtros, né? E todas as placas têm circuito LC, assim como todas as placas têm buck, tem boost, né? São regras aí da eletrônica, né? São dois tipos de circuitos. Amplificador, booster, e o buck é o rebaixador, né? Você tem aquela tensão de entrante, 4 pontos, vamos colocar 5, e as que estão acima desse valor, booster, e abaixo, book. Então, tem dois tipos de circuito que vai fazer o rebaixamento e a elevação. Então, a palavra... Perfeito. Ok. Ó, sempre, toda noite, né, quando nós falamos de principalmente maio, aparece sobre o Schotter Killer. Schotter Killer é um instrumento que eu falo o seguinte: o profissional que vai utilizar esse equipamento, ele tem que ter um conhecimento de eletrônica, não é simplesmente colocar em qualquer lugar do circuito. Há circuitos que nós temos que ter o cuidado de colocar
Está dando um retorno alto aí. O que acontece? É que estava dando retorno, eu não escutei, nem estava aqui. Bom, o instrumento, o Shorter Killer, o que ele faz? Ele joga uma corrente altíssima, né? Uma tensão em corrente, no circuito. Na eletrônica, vou entrar na eletrônica para explicar, né? A corrente, ela vai procurar o caminho de menor resistência, certo? Estou explicando dentro da eletrônica. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma baixa resistência na linha, e ela é tão baixa que às vezes representa que eu estou com um curto na linha, ou um alto consumo naquela linha, ou malha, vamos dizer que eu tenho um capacitor ali que está próximo ao curto, está dando uma baixíssima resistência. Quando eu coloco o Shorter Killer, ele vai de encontro a essa baixa resistência. Logicamente, ele vai queimar esse componente, vai abrir devido à queima do material. Só que a hora que há essa queima, essa baixíssima resistência desaparece do circuito. O que acontece com a corrente? Ela vai buscar uma outra baixa resistência dentro dessa malha. Aí ela pode dar de conta, por exemplo, com a porta de um CI, né? E queimar esse CI, ou seja, queimar o componente que aquela malha provavelmente esteja alimentando. Então, o Shorter Killer, você tem que ter conhecimento da malha, é uma coisa que tem que ser usado muito rapidamente, né? A hora que perceber que o componente ele vai se abrir, você já localizou o componente, sai fora, né? Porque tem vários técnicos que queimaram circuitos integrados pelo uso desse equipamento, sem conhecê-lo, nem saber como ele funciona, simplesmente achando que ele queima curto, como os caras falam, né? É um equipamento que queima curto, queima capacitor em curto. Mas vamos entender de eletrônica, né? Então, o que acontece? Eu vou aplicar uma corrente, ela vai em busca de uma menor resistência, né? Encontrou essa menor resistência, esse componente, ele vai se queimar, ele vai se abrir, e essa corrente presente nessa malha, ela vai procurar uma outra baixa resistência, ela vai ter que ir para algum lugar. E, né, só repetindo, né? Ela pode ir de contra aí a um componente, não vou nem dizer que seja um circuito integrado, mas pode pegar um outro componente, né? E causar danos. É que o pessoal às vezes fala, bobina em curto, né? A gente sempre está discutindo o que é uma bobina em curto. A bobina, ela é um fio esmaltado, né, isolado, as espiras não podem se encostar, né? Então existe uma isolação, essa isolação geralmente é o verniz, e ele se rompe com uma temperatura alta, ou uma corrente alta. Então a bobina pode estar no caminho desse Shorter Killer e ela ser o problema que vai causar lá na frente, né? Aí fala, a bobina entrou em curto. Não é a bobina que entrou em curto, né? As espiras que entraram em curto, né? Ou seja, o isolante, o verniz se rompeu, ela perde a função que ela trabalha com eletromagnetismo, né? E ela passa a permitir a corrente passar por ela como se fosse um curto. Por quê? Perdeu a função indutor, né? Agora ela passa a ser um fio puro, espiralado, né? Com resistência próxima a zero, né? Então é isso aí. Eu vou colocar aí uma observação no uso discriminado do Shorter Killer, né? Pode usar, ele existe, mas tem que ter um conhecimento do que esse componente, esse instrumento faz e do que ele causa. Antes da gente tirar essa pergunta aí da tela, só é legal a gente falar que a diferença de injetar tensão na fonte para verificar o consumo naquela malha é muito diferente de utilizar o Short Killer. Por quê? A fonte de alimentação nossa, que a gente utiliza na bancada, ela tem um limitador aí de tensão versus corrente que você utiliza, tá? E ela tendo esse limitador em si, se o aparelho consumir mais energia
do que você tem de tensão devido a esse limitador da fonte, a tensão zero, tá bom? Então a gente já sabe que aquela malha está em curto total em si. Agora, no short killer, como ele não tem o limitador de corrente para não deixar a corrente elétrica, para não parar de passar corrente elétrica, ele não desarma, ele foi feito realmente para a corrente elétrica atravessar tudo que tiver no meio do caminho, tá? Por isso que o short killer mata um capacitor e o aparelho volta a ligar. Só que quando a gente trata de malhas de baixa resistência, malhas que tenham poucos capacitores no meio do caminho, eu falaria que vale mais a pena medir do que colocar o short killer, tá bom? Apesar de que o short killer vai ajudar muitos casos aí, pessoal, né? Não é à toa que ele é um equipamento muito vendido, é um equipamento bom aí, seguindo uma teórica boa, porém é perigoso também. Eu falaria, ó, o short killer provavelmente é mais perigoso do que a injeção de corrente e tensão baixa da fonte nas malhas para ver qual que é o consumo. Ele é mais perigoso do que elas, tá? Bom, ô Celso, posso finalizar a palestra aqui, que eu queria fazer um bônus aqui para o pessoal? Pode. Então, voltando aqui para o compartilhamento de tela, eu quero mostrar para vocês o quê? O bônus que eu quero deixar é o seguinte. Às vezes o pessoal realmente não sabe por onde começar. Só que se você entender um pouco de como que a eletricidade é distribuída, o que o aparelho está fazendo lá dentro do aparelho, de acordo com o consumo de energia na fonte, você vai melhorar aí o seu dia a dia. Quer ver? Olha, por exemplo, todo aparelho tem uma sequência de power, tá? Quando eu alimento o aparelho, o que esse aparelho tem que fazer? Ele tem que consumir zero. Aqui, ó. Está mostrando aqui, olha. Aparelho energizado, consumo zero. Opa, calma aí, desculpa. Eu passei adiante aqui. Desculpa. Vamos lá. O consumo de zero, tá bom? Agora, quando eu aperto um botão power, o que esse aparelho faz? Normalmente ele consome um primeiro estágio de energia aí, né? Esse primeiro estágio, que gira em torno de 0,080 amperes, que são 80 miliamperes, ele faz o quê? O PMIC puxou a energia da bateria para distribuir. Então aconteceu isso, tá? É nessa situação aí que o nosso cristal oscilador, por exemplo, entra em atividade, né, para ativar um CI. Nessa situação, por exemplo, que esse PMIC aí vai mandar energia elétrica para, por exemplo, para uma CPU, uma memória, para aí depois esses componentes funcionarem e darem um boot. Então, por exemplo, olha, deste segundo estágio aqui, de 80 miliamperes, para 160, que é uma base, tá, gente? O que aconteceu? Houve o boot aí do sistema operacional, tá? Ou a tentativa dele, né? Porque o PMIC realmente injetou energia aí numa CPU, numa memória, para dar o boot no sistema operacional, e aí sim ele vai crescer mais um pouquinho esse consumo, ele vai, por exemplo, para 260, e aí a memória iniciou o sistema operacional e apareceu aquela imagem bonita que a gente vê na tela, aquele logo da Apple, aquele logo da Samsung, logo da Sony. Não, da Sony não, né? Ninguém gosta da Sony? Não, tô brincando. Mas apareceu o logo da marca e deu um boot no sistema operacional para ele iniciar, né? A partir daí, o aparelho vai consumir 400, 800, depois volta para 350 miliamperes, depois volta para 800 de novo e assim por diante. Por quê? O consumo do aparelho irá variar, subindo e descendo, o que significa que o sistema está ativando as funções do aparelho, tá bom? Então, se nós tivermos uma base aí do que o aparelho está fazendo, quando o aparelho está consumindo a energia, o que a gente vai ter aí? Um setor, uma parte para analisar e começar a verificar
as linhas, as malhas, tá bom? Atenção, tá bom? Que é muito importante. Este é somente um exemplo de como o consumo de energia se comporta ao ligar um smartphone. Esses consumos podem variar de acordo com o aparelho, mas seguindo certos padrões de pegar energia, distribuir, acontecer o boot no sistema operacional, no OS, e ativar as funções da placa. Por exemplo, eu já peguei aparelhos mais simples, que quando você apertava o botão para o PMIC puxar a energia da bateria, o que ele fazia? Ele consumia 8 miliamperes. Vocês acreditam? Sabe que aparelho que é esse? Aqueles aparelhos simplesinhos de teclado. Porém, ele tem um sisteminha operacional lá dentro que ele dá o boost para subir o sistema também. Mas essas fases acontecem da mesma maneira, tá bom? Independente se o aparelho é mais top de linha, por exemplo, às vezes ele consome mais para dar o boot no sistema. Agora, ele sempre vai ter uns saltos de energia de um ponto a outro pelo que ele está fazendo, tá bom? Então é isso que eu quero deixar aí na mente de vocês. Para a gente verificar isso na prática, eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Professor Celso, será que o senhor tem como fazer mais um favorzinho para mim? Colocar a minha tela ampliada inteira, por favor, para eu mostrar aqui a fonte, olha. Isso. Eu vou pegar esse J7 e eu vou ligar ele na fonte para vocês visualizarem isso, tá? Eu vou utilizar a tensão aí de 4.2 volts, você poderia usar 4 volts, 3.8, dá na mesma, tá bom? Eu vou ligar aqui o negativo no negativo e o positivo no positivo. Deixa eu desligar aqui que vai melhorar a imagem para vocês, ó. Beleza. Ó, e o positivo no positivo. O que aconteceu aqui? Nada, ficou em zero. Por que ficou em zero? Por causa que só alimentou a placa e o aparelho não tem consumo, tá bom? Certinho, igual a nossa tabela lá. Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Se vocês perderem, vocês voltam o vídeo. Vou apertar o botão Power, olha o que vai acontecer. Ele vai consumir primeiro aquele estágio, ó. E depois subiu para 0.150 e depois 170 e voltou para 120. Aí depois ele subiu um pouquinho mais, aí depois ele volta, ou seja, é o que está acontecendo aqui dentro. Ele deu um salto de energia porque ele deu boot no sistema operacional, essa energia chegando no processador e numa memória, e aí sim vai subir imagem no aparelho. Aí quando subir imagem, ele consome mais um pouco, mais um salto de energia. Acontece muito rápido. É bacana a gente estar prestando atenção. Pega um aparelho aí na bancada de vocês, liga e religa várias vezes. Você vai perceber que tem um padrão, tá, de consumo de energia. E esses saltos de energia, eles dão uma parte do diagnóstico para a gente, para saber por onde que a gente começa a analisar uma placa. Por exemplo, não sei se já pegaram aí aparelho da Motorola aí, que trava em 120 mAh basicamente, e o aparelho está com defeito no boot. É só você conectar no computador que ele vai aparecer driver Qualcomm, por exemplo. Tá? Agora, ele está com problema no boot por falta de alimentação dessa memória, por causa que essa memória perdeu o programa dela, porque essa memória está gasta e não está gravando os dados, porque está com uma alteração em alguma linha de dados dessa memória até o processador. Isso tudo é de se avaliar. Mas primeiro a gente tenta fazer o quê? O software, né? Agora, não é regra, por exemplo, eu não gosto de colocar que é regra, que travou em 120 mAh, todo aparelho é software. Eu não gosto de tratar dessa forma. Eu sei o que executa naquela região, naquele momento executa aquilo. Porém, se você parar para analisar, aquele defeito pode acontecer por causa de um capacitor em fuga. Aquele defeito pode acontecer por causa que a memória está ruim mesmo. O software não vai pegar. Enfim, tem análise para se fazer. Os consumos na fonte são sempre bases, para a gente saber por onde começar, tá? E tendo essa base, fica bem mais fácil aí o consumo, tá bom? Agora, realmente, ó, finalizando, professor Celso, estou te alugando bastante hoje. De novo a tela do meu computador, por favor.
Tá aí um esqueminha aí. Este arquivo vai ser disponibilizado aí para vocês em PDF aí, tá? O link aí o professor Celso vai mandar aí no chat, tá? O teste de condição reversa, para quem não sabe como executar, ó. Teste de diodo, ponta negativa no terra e ponta positiva no terra e negativa aonde você quer aferir, tá bom? Só para o pessoal relembrar aí, tá? E já finalizando, para quem sentir interesse aí nos nossos treinamentos, tanto online quanto presenciais, entre em contato com a gente, o telefone está aí na tela, tá bom? Nós temos os cursos básicos, presencial e online, curso intermediário de software aí, curso de reparos de placas aí, presencial, tá bom? Cursos com parceiros aí, nós temos curso de reparo em placa somente do iPhone X, para se especializar aí na tecnologia do iPhone X. Nós temos cursos de reparo em TVs, notebooks, tá bom? E muitos desses treinamentos nós estamos moldando para o online. Então, fica ligado aí se você tiver querendo algum treinamento desses. Nós vamos estar lançando aí nos próximos dias vários treinamentos online aí, que são os mesmos dos presenciais. Só que nesse nosso momento aqui, né, nós não podemos atender ao público, então volta tudo para online, tá bom? Bom, se eu falei alguma coisa de errado que fugiu aí do meu conhecimento, ou então deu uma confusão, se aconteceu qualquer probleminha aí no meio do caminho, vocês me perdoem, tá? Todo o conhecimento que a gente tem aí para vocês, tá bom? Para ir melhorando aí a análise de todo mundo, para ir ajudando, da gente ir se esforçando e melhorar essa nossa comunidade de técnicos aí, tá bom? E muito obrigado por assistir, por ver um pouquinho de conhecimento aí que a gente tem para passar para vocês. Eu agradeço muito a presença de vocês, tá bom? Professor Celso, quer dar uma palavrinha aí antes da gente fazer o sorteio? O que você acha? Você achou que foi bacana a palestra? O que foi? Se foi uma bosta... Tem que ligar o microfone, eu sempre desligo. Não, mas foi top de linha aí a palestra, foi muito aproveitosa, bem participativa, bastante acesso. Então, mostrou que o tema é interessante. Sempre fica aquele gostinho de quero mais. Algumas perguntas não é possível, né? Porque foram várias perguntas. Mas vamos ver se a gente está aí, talvez aí na sexta-feira, né, Daniel? Fazer aquele bate-papo técnico, onde algumas perguntas que não ficaram ou não foram possíveis serem respondidas, né? A gente tem uma rodada aí de sexta-feira, que é o bate-papo entre amigos técnicos. Mas sexta não é você que vai dar a palestra, Celso? Não vou, não. Não vai dar mais, não? Não. Bom, a minha palestra acho que ficou para a semana que vem. Vamos para o sorteio? Vamos sim. Lembrando, quem comentou mais de uma vez, corre agora lá e apaga o comentário a mais, hein? Se foi sorteado uma pessoa que tem mais de um comentário, nós vamos invalidar o sorteio e vamos partir para um próximo, tá bom? Para ficar justo para todo mundo. Então, bora lá, Celso. Você que manda. Então, vamos lá. Telemática. Já puxou. Vamos prosseguir. Essa foto. Primeiro aí, Celso, o curso de reparo em placas presencial, tá? A bolsa de 100% primeiro. Tá gerando a lista de comentários. 91 comentários. Tá gerando a lista ainda.
Ó, tem aqui, ó, Fredson. 1, 2, 3 comentário. Eu acho que a gente pode sortear sem medo, porque se cair ele que tem 3 comentários, a gente invalida, né? Isso. Vamos nessa aí? Bora. Então, repetindo, né? Vai ser o curso De reparo em placas, tá? presencial. Presencial, tá bom? Tá, então vai o primeiro sorteio. Paulo 87 Oliveira. Paulo 87 Oliveira. Paulo 87 Oliveira. Se você quiser se pronunciar aí. Olha lá, Paulo 87 Oliveira. Ó, esse Super Choque aí falou que é ele que ganhou. Então, faz o Tem que seguinte. validar, né? É totalmente diferente. Mas é que às vezes ele tá com um apelido em um e o nome no outro, né? Faz o seguinte, para validar seu sorteio, manda mensagem lá no Instagram do professor Celso, para ter certeza que é você, Paulo Oliveira, e aí a gente já valida e o professor Celso pode passar meu número de contato, tá bom? Ou se quiser deixar o número de contato aqui nos comentários, também, você que sabe, Celso. O seu número de contato? Ou então é que só para validar, né? Ele manda mensagem lá no Instagram. Ele pode mandar no seu Instagram, não pode? Você tem Instagram? Centros. Pode sim. Manda no meu Instagram, então. Arroba @centraldotec. Vou mandar. Dotec. Arroba Centraldotec. Centraldotec. TEC. Tá. Então, ó, tá aí o. Quem que ganhou? É o Super. Deixa eu anotar aqui. Bom, Super Choque. Vai lá no Instagram do professor Daniel. Vou colocar aqui, ó, Instagram. Daniel. Central do TEC. Valeu? Isso. Deixa lá um comentário para ele. Deixar o contato também, se puder, já deixa o WhatsApp, entrar em contato para poder fazer aí a confirmação, né? Beleza. Sorteio. Agora vamos para o segundo sorteio. Certo? E aí, o sorteio agora é do curso básico online. Para quem está iniciando na área aí, nós damos uma boa base aí para o pessoal estar trabalhando, tá bom? No dia a dia. Então, um curso básico online aí, que é o que nós temos aí disponível. O curso tá top, tá bem bacana, abordando vários defeitos de aparelhos, explicações aí teóricas e práticas, entendendo realmente o funcionamento do aparelho, tá? Então, manda bala aí, Celso. Ó, @T_Soares. Eu quero ganhar o curso do Daniel. Quem é esse @T_Soares? Se pronuncie. Ó, segundo ganhador. Aí, ó, Thiago Soares.
Beleza. Mesma coisa, Thiago. Manda mensagem lá no Instagram, @centraldotec, e aí a gente já efetiva o seu início lá, tá bom? Ó, vou deixar aqui, Dotec, né? Deixa lá, ó, entra nesse, que é o Instagram do professor, Central Dotec, e já confirma lá que você é o ganhador, ele já vai passar as orientações. Bacana, deu tudo certinho. É isso aí. Beleza. Acredito que hoje nós tenhamos feito certo, né? Não vai ter nenhum chabu aí com relação ao sorteio. Vamos ver, a gente vai aprendendo aí, né? É. Bom, pessoal, terminamos a palestra. Hoje foi uma palestra sensacional. Deu tudo certinho, o assunto foi top de linha, muito contente mesmo. Sexta-feira a gente volta e algumas perguntas aí que não foram possíveis ser respondidas, estaremos respondendo. Nós temos aqui também limite de horário da sala, tá? Eu quero só deixar vocês convidados, quero convidá-los, que amanhã estará conosco o professor Wagner Freire, do King of Cell. É um excelente professor, tenho certeza que vocês vão gostar. Ele falará sobre leitura e interpretação do esquema elétrico. É um profissional do Rio de Janeiro, que está sempre em São Paulo, iniciando também treinamento, e estará abrilhantando o nosso congresso. Então, boa noite. Agradeço vocês, o prestígio, e vou deixar aqui com o Marcos, professor Marcos, e depois o Daniel. Fala, Marcão. Ok, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos, obrigado aí, Daniel, por essa excelente palestra. Eu, pessoalmente, aprendi bastante, né? Toda vez que a gente assiste uma aula, a gente sempre aprende, né, gente? Então, o importante é isso. Tá? Então, obrigado aí pela presença de vocês, e amanhã teremos mais uma palestra aí para aprendermos juntos, tá? Um abraço, obrigado aí, pessoal. Pessoal, só tenho a agradecer a vocês aí por ter assistido a minha palestra, por ter assistido aí todos os dias de congresso. É vocês que estão fazendo isso acontecer, não é a gente, tá bom? O professor Celso aí abriu uma porta bem bacana aí para a gente se apresentar, e vocês que estão fazendo isso acontecer, porque vocês que estão sempre online aí. Muito obrigado por ter assistido, tá bom? E amanhã, com o professor Wagner Freire aí, do King of Cell, muito boa palestra, vocês vão gostar. Vem amanhã também. Valeu, boa noite, pessoal. É isso. Boa noite a todos e até amanhã. Fique com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau.